Boa noite, Jornal 10, vamos às manchetes. Cabo Verde começa a emitir cartão único de cidadão em junho. O Grupo Ferrogate atua em 3 cidades chinesas para encerrar o ano de amizade e intercâmbio. Luís Filipe Tavares mobiliza apoio para reforço da cooperação bilateral e aprofundamento da parceria especial com a União Europeia. Sanções e negociações são as armas de Trump contra a Coreia do Norte. Angola com uma das taxas de urbanização mais acelerada de África. Venezuela anuncia a saída da Organização dos Estados Americanos. Continuação da Boa Noite, no ar o Jornal 10. Seja bem-vindo. Comecemos pela atualidade nacional. A Ministra da Justiça, Janine Leles, disse que Cabo Verde vai começar no mês de junho a substituir os atuais bilhetes de identidade pelo cartão único de cidadão. Mais segurança é uma das grandes vantagens, conforme sublinhou. Janine Leles sublinhou que a introdução do novo documento de identificação trará maior segurança e contribuirá para simplificar a vida dos cidadãos. Para a ministra, o cartão único de cidadão tem um nível de segurança maior porque contém dados biométricos que estão fortemente securizados. Sublinhou também que o cartão permite ao cidadão ligações com vários serviços através da internet. Janine Leles anunciou ainda a informatização do registro criminal, indicando que, além da facilitação do serviço, irá ajudar a resolver os problemas da morosidade processual nos tribunais. Relativamente à informatização dos registros comercial e automóvel, a ministra explicou que o projeto pretende garantir maior eficácia na prestação dos serviços das conservatórias e dos registros e reduzir a burocracia com o objetivo final de melhorar o ambiente de negócios no país. O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, encontra-se de visita de trabalho em Luxemburgo e traz na bagagem mobilização de apoios para o reforço e expansão da parceria especial com a União Europeia, bem como o fortalecimento da cooperação bilateral com este Estado. O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, que está numa visita de trabalho a Luxemburgo, deve reunir-se com o Ministro da Economia e Cooperação daquele país, Etienne Schneider, trazendo na bagagem a mobilização de apoios para o reforço da expansão da parceria especial com a União Europeia. Segundo uma nota, o fortalecimento da cooperação bilateral e a captação de investimentos privados para o arquipélago de Cabo Verde também estará na mira das suas atenções. Ainda segundo a mesma fonte, Tavares encontrou-se com os líderes associativos da comunidade cabo-verdiana na capital luxemburguesa, com o objetivo de procurar soluções para problemas de integração que enfrentam os novos imigrantes cabo-verdianos provenientes de Portugal e Holanda. Os resultados desta visita deixaram antever a semelhança dos outros países visitados, o incremento significativo do diálogo político entre os dois países, bem como o apoio inequívoco da Eslovénia aos desígnios de Cabo Verde no seio da União Europeia. Na capital da maior cidade da Eslovénia, o ministro cabo-verdiano reuniu-se com responsáveis do Ministério da Educação, bem como dirigentes da Câmara do Comércio daquele país. Os dois ministros passaram em revista o estado atual da cooperação, concluindo, segundo a nota de imprensa, que esta poderá ser reforçada também nos domínios da gestão de água, da educação e do turismo. O papel do provedor no espaço da Macaronésia e nos países terceiros é o tema do debate do evento da Provedoria da Justiça, que tende a desenvolver um programa de cooperação para a melhoria do desempenho para com o seu povo. Uma cerimónia de abertura presidida por Fernando Elísio Freire no âmbito do Programa da Cooperação Territorial que abrange o Senegal, a Mauritânia, bem como Cabo Verde, Açores, Madeira e Canárias. O evento tem como tema de debate o papel do provedor da justiça no espaço da Macaronésia e nos países terceiros, visando deste modo o desenvolvimento de um programa de cooperação para a melhoria do desempenho entre a Provedoria da Justiça e os seus cidadãos, avançam fontes online. Para além da dinamizar o conhecimento entre os países, pretende-se também promover a participação de uma cultura transparente e mais eficiente. O evento decorre na Escola de Hotelaria e Turismo e conta com a presença do provedor de justiça cabo-verdiano, António Espírito Santo, que será também conferencista.
Cabo Verde e China comemoram no dia 25 de abril de 2017 41 anos de estabelecimento das relações e já contam com um ano de intercâmbio. Para encerrar o ano de amizade e intercâmbio, Cabo Verde-China, estabelecido pela Amicaxi, foi convidado do Grupo Ferro-Gaita para atuar em 3 cidades chinesas de 26 a 3 de maio. Esta é a primeira vez que um grupo cabo-verdiano atua em 3 cidades da China continental em digressão. Durante o ano de amizade e intercâmbio Cabo Verde-China, cerca de 3 dezenas de atividades foram realizadas, nomeadamente atuações de grupos artísticos chineses em Cabo Verde e intercâmbios artísticos. A Associação de Amizade Cabo Verde-China, que já tem 5 anos de existência, vai implementando desde o dia 5 de fevereiro de 2016 o projeto do ano de amizade e intercâmbio Cabo Verde-China, sendo a última atividade deste projeto. E para encerrar o ano de amizade e intercâmbio entre os dois países, convidaram o Grupo Ferro-Gaita, que estará na China de 25 de abril até 4 de maio, nas cidades de Qingdao, Pequim e Chengdu. Mais de 25 mil contos foram investidos nas atividades do ano de amizade Cabo Verde-China pela Amicaxi e os seus parceiros. Recorde-se que Cabo Verde e a China estabeleceram relações diplomáticas no dia 25 de abril de 1976. O Comitê Paralímpico de Cabo Verde assinou hoje um protocolo com a empresa de transportes públicos Sol Atlântico que visa facultar passos de autocarro aos atletas desta organização. De acordo com o presidente do Comitê Paralímpico cabo-verdiano, esta parceria irá contribuir para que os atletas desta organização tenham uma maior acessibilidade em termos de transportes. Realmente, aqueles 30 passes que temos agora, que damos para nossos atletas, são muito importantes, porque eles vão utilizar não somente para ir aos treinos, também vão para ir à escola, quando saem individualmente, quer dizer, é um passe especial que eles fizeram para nossos atletas. É muito importante essa parte, mas como digo, também é muito importante demonstrar que empresas como o Sol Atlântico estão engajadas em colaborar, em fazer parte e parceria de instituições como o nosso comitê, que trabalha diretamente com um grupo-alvo como é os jovens com deficiência. Acrescenta ainda que a sociedade cabo-verdiana precisa trabalhar mais em termos de acessibilidade e mobilidade para facilitar a inclusão dos paralímpicos na sociedade. Mas o mais importante é a sensibilidade que tem a empresa de agora em adiante em o mais pronto possível tratar de resolver os problemas de mobilidade que tem, né? Acessibilidade e mobilidade. O administrador do Sol Atlântico garante que pretendem trazer autocarros com mais capacidade como forma de facilitar o acesso dos cadeirantes. Não se tenta melhorar, não se tenta arranjar autocarro com maior capacidade e também que se esquecido que a questão da acessibilidade tem outras implicações. Mas não se atenta hoje a coisa que não pode fazer para minimizar aquela questão ali. Não se pensa, por exemplo, num rampa, mas que esse carro, como nem tudo isso tem dimensão para um rampa, se não tem um rampa naqueles mais pequenotes, é que tem viabilidade. Mas é uma situação que sem estudo, acho que dentro da medida do possível não te promete, mas não também trabalha nele. Foram 30 atletas do comitê beneficiados dos passes de autocarros. Para além disso, segundo o administrador, o Sol Atlântico tem estado a apoiar outras instituições e pessoas individuais consideradas carentes. A situação do Parque Natural de Topo de Coroa, em Santo Antão, está a preocupar ambientalistas que dizem necessitar de medidas urgentes para a proteção desta área, englobado no projeto de consolidação do sistema de áreas protegidas. Ambientalistas dizem estar preocupados com a situação do Parque Natural de Topo de Coroa, já que os animais estão a devastar as plantas endémicas daquela área em Santo Antão. Por este motivo, apelam a uma medida urgente para a implantação do projeto de áreas protegidas, avança em Infopress.
O Parque Natural de Topo de Coroa foi criado desde 2003 e até então a sua implementação está por se fazer. Nessa altura, esta região dispunha de 21 espécies endémicas, mas com a presença dos animais naquela área, estes reduziram pela metade. Silvana Roque e Imitério Ramos, coordenadores do projeto de consolidação do Sistema de Áreas Protegidas de Santo Antão, propõem medidas urgentes para a prevenção da região. Ora eleita uma das 7 maravilhas da ilha, sublinha a Infopress. Os condutores da São Pedro Latada estão descontentes com aquilo que classificam de irresponsabilidade das autoridades. Isso porque a estrada que dá acesso a essa localidade se encontra toda esburacada e sem nenhuma solução à vista. Ao entrarmos em São Pedro Latada, deparamos com muitos buracos nas estradas, uma situação que para os condutores é de muita irresponsabilidade das autoridades. Esses buracos são prejudiciais para os seus veículos. Estrada que ali estraga caro, não depois peça pouco tempo e eu na pira outra vez para mostrar a casa da jura. Vamos botar mão na casa de rótula, de terminal, botar pouco tempo e eu estou na pira para morrer. Cada vez que e caro dá na buraco, isso está danificando aquelas peças. Amortecedor, tudo que as peças danificam. E outros que também são mais rápidos, outros que conche, também com o caminho, também com a pressa, também na braco, às vezes já rebenta a cárter, já rebenta a molha, pronto, e já parte o projeto. Acrescentam ainda que pagam sempre 7 escudos para cada litro de combustível que é destinado para o Instituto de Estradas e por essa razão exigem que algumas medidas sejam tomadas. Pelo menos o buraco pensa que pelo menos que o buraco pensa maneira de dar uma manutenção melhor. A estrada está cheia de buraco, então fica até livre buraco, se de para ali para lá, está cheia de buraco. Estrada Mexicô? Mexicô, sim, Mexicô. Tem que para pessoas responsáveis. Como se vê, muitas outras estradas se encontram em mau estado. Contudo, o Instituto de Estradas já tinha comprometido melhorar aos poucos as vias de acesso ao nível nacional. No mês de março, a instituição recebeu o Prémio Internacional da Excelência pelos trabalhos feitos. Mas questiona-se até quando os cabo-verdianos vão viver com esses tipos de estradas. À margem da nossa visita ao Centro de Intervenção Comunitária de Fonton, a nossa equipa conversou com alguns jovens que quiseram aproveitar a comunicação social para mostrar o seu descontentamento para com a falta de ocupação profissional. O desemprego é tido como um dos maiores problemas que Cabo Verde enfrenta. Segundo os dados divulgados pelo INE, atualmente a taxa do desemprego situa-se nos 15%. Essa percentagem devido a opiniões políticas. Enquanto isso, há jovens descontentes por estarem sem emprego. Nós somos que caça trabalho para jovens. E não sabe trabalho principal e meios que não tem como e tem o nosso recurso. Já se não nunca consegue trabalho, logo que os jovens entram em outro meios para conseguir. Nesse caso, que os jovens usam esse bode, que temos ilegal, que está prejudicando todos de nós. São uma carinha assim, né? São muito jovens que são desempregados. Não sabem se para ver uma associação de zona para ajudar no próprio, entra na zona. É que só falta de ocupação, por exemplo. Tudo é que tudo alguém que tem falta de ocupação que está naquela, mas maioria, daquela forma, maioria é aquela, sabe? Estes jovens, para além de se mostrarem descontentes com o desemprego, mostram-se preocupados com a delinquência que se alastrou neste bairro nos últimos tempos. Segundo dizem, a falta de um lugar para ocupar os seus tempos livres podem levar com que muitos tenham a atitude deste jovem. O meu problema é um jovem sem esse trabalho. A mim é caçubória. Caçubória? Sim. E sem trabalho? A mim se trabalho, se as caçadas jovem trabalho caçubória. E bota confessa, vou botar a caçubória? Ainda dentro da razão. Para moagem? Para moagem que trabalho. Se é tudo jovem, trabalho no jovem, que se gosta ali com a arma, com o faco, trabalha com a Para diminuir a delinquência, a Associação Comunitária de Fonton tem em mente um projeto voltado para jovens delinquentes, mas enquanto isso, David Moreno afirma o compromisso de tudo fazer para os sensibilizar. Tem, por exemplo, jovens
que está fazendo mais cabeça rixa na zona, né? No tempo sabe tá fala coisas, né? Tá apoia o último dia ali estava a formação, né? Para fazer concurso, o único está ser pago. Acho que é o Ministério da Inclusão Social e Família que lança aquele projeto. Então, não fala que os jovens não incentivam, também inscreve, né? Onde que a maioria deles pode falar para fazer aquele tipo de coisa, para aquele tipo de inscrição para poder citar um meio alternativo para mudar de vida. Estes jovens, como muitos outros, enfrentam dificuldades, tanto sociais como psicológicos, devido a esse fenómeno. Contudo, pode não justificar o uso da violência e da criminalidade. A cidade da Praia Collia, de 27 a 29 de abril, uma feira cultural sobre a ilha de São Nicolau, denominado São Nicolau na Praia, organizado por filhos da ilha de Chiquinho e com o objetivo de divulgar a cultura da ilha de São Nicolau às pessoas das diversas outras ilhas de Cabo Verde. O ministro da Cultura, Abrão Vicente, afirmou que este é um momento de fraternização, solidariedade e compartilha entre a cultura da ilha de São Nicolau e outras ilhas do país. Das ilhas, eu acho que é um bom momento de reencontro, de conhecimento e de reconhecimento das ilhas entre si. Ter uma exposição temática sobre uma ilha como a ilha de São Nicolau mostra o quão próximos estamos e quão próximos deveríamos ainda estar mais. Portanto, é um momento muito fraterno de solidariedade, de compartilha, que eu espero que toda a programação é muito rica, muito bem feita, com grande diversidade. Eu acho que é um momento que vai marcar a agenda cultural da cidade da Praia. O ministro ainda avança que este evento conta com o apoio do Ministério da Cultura, realçando que o projeto é da inteira organização dos Filhos de São Nicolau. Contudo, este tipo de projeto deve ser dinamizado pela sociedade civil. Num dos edifícios do Ministério da Cultura, mas a organização é total dos Filhos de São Nicolau. Nós apoiaremos sempre que for possível, mas é de saudar porque é uma organização totalmente da sociedade civil. O evento São Nicolau na Praia vai ser entre os dias 27 e 29 deste mês e vai contar com diversas atividades tradicionais da ilha de São Nicolau, com espaço para homenagem aos filhos da ilha de Chiquinho, que vivem durante muitos anos fora da terra natal. Vamos a mais uma opinião desta semana. Opiniões fortes. O elenco semanal. Seja bem-vindo a mais um programa Opiniões Fortes. Hoje iremos analisar algumas temáticas que estiveram na ordem do dia da semana política, económica e social cabo-verdiana. Desde logo começo pela proposta que levei à Casa Parlamentar na qualidade de deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Fogo e numa altura em que se comemora o centenário sobre o desenterro da bandeira de Nhô São Filipe, 1917-2017, de elevação das festas tradicionais e de romarias das bandeiras da Ilha do Fogo à categoria de património cultural e material nacional. Trata-se, obviamente, de uma proposta enquadrada dentro daquilo que vem sendo os festejos e as romarias e as festas tradicionais das bandeiras na Ilha do Fogo. Desde logo a festa da Bandeirona, uma das maiores festas populares e das bandeiras da Ilha do Fogo e de Cabo Verde, a festa de São Filipe, que é, em termos de dimensão turística ou cultural, a maior festa tradicional e de romaria em Cabo Verde, mas para além disso, inúmeras outras festas da bandeira comemoradas e celebradas um pouco por toda a Ilha do Fogo. Penso eu que o Ministério da Cultura, o Governo, através do Instituto do Património Cultural, deveria fazer um trabalho sério de catalogação, de inventariação de todas as particularidades destas festas e destes festejos para que constasse de um inventário cultural nacional e fosse elevado à categoria de património nacional, cultural e material. Isto faria e seria um grande atrativo, não só em termos culturais, mas também em termos turísticos, e que serviria à Ilha do Fogo para uma maior dinamização da sua economia e o festejo
dessas festas tradicionais e de romarias teria um enquadramento mais de um pacote cultural e turístico de nível nacional e internacional. Aliás, isso vem na linha da proposta da Unesco, da salvaguarda do nosso património imaterial. E estou em crer que se o Ministério da Cultura levar esta proposta avante, que fiz hoje no Parlamento e que colheu de todos os lados, do PAICV e do MPD, o consenso, nós estaríamos a dar um grande passo rumo a uma candidatura no futuro das festas da bandeira da Ilha do Fogo à categoria de património imaterial da Unesco, colocando-as de uma vez na senda da montra internacional em termos de pacotes turísticos e cultural que a Ilha do Fogo pode oferecer no processo do seu desenvolvimento. Uma outra questão que esteve na ordem do dia na semana anterior e durante esta semana tem a ver com a proposta do Governo de isenção de vistos de entrada para os cidadãos da União Europeia. Obviamente, uma medida que, se por um lado configura na óptica do Governo como uma das medidas para impulsionar o nosso desenvolvimento, sobretudo no setor do turismo, também não deixa de causar alguma estranheza, porque uma medida de fundo que mexe com as questões da soberania cabo-verdiana, mas sobretudo com as questões da segurança das nossas fronteiras, que por causa disso temos tido uma relação de excelência não só com a União Europeia, mas também com os Estados Unidos da América e com outros Estados, deveria ser anunciada ou dialogada com todos os atores políticos, com todos os órgãos da soberania, nomeadamente a Presidência da República, a Assembleia Nacional, e se conformar uma vontade única. Afinal, o Governo é eleito para governar, mas há grandes questões nacionais que exigem e devem exigir o consenso. Falo das questões que têm a ver com a nossa política externa e a questão da segurança. Por isso, nessa questão, eu acho que o Governo, apesar da bondade eventual que possa estar por detrás da medida, esteve mal. Aliás, a própria Presidência da República reconhece que a parte da comunicação não foi bem calculada e as negociações também deveriam ser acauteladas os interesses nacionais de Cabo Verde. Desde logo, a questão da reciprocidade. Existem vários estados e vários arquipélagos, países insulares como Cabo Verde, que têm conseguido, no âmbito de um amplo debate a nível da sua conjuntura nacional, bons acordos em termos de isenção de visto com a União Europeia. Falamos do caso de Timor-Leste, o caso das Seychelles, o caso das Maurícias. Eu acho que Cabo Verde, se negociar muito bem este dossiê com a União Europeia, no âmbito da parceria especial que temos com a União Europeia, e, sobretudo, se o Governo arrepiar caminho e dialogar com as instituições da República, nomeadamente o Parlamento, a Presidência da República, os partidos políticos e as organizações da sociedade civil, nós podemos conformar, sim, uma vontade e um consenso único que permita, digamos, a salvaguarda do interesse nacional em termos do seu desenvolvimento turístico e atração de mais turistas, mas também os interesses dos cabo-verdianos em poderem também visitar esses países da União Europeia com vistos de curta duração. Por isso é que nós entendemos que essa matéria ainda carece de um diálogo e de um consenso nacional e apelamos ao Governo a ir neste caminho. Esse sim é o caminho onde poderemos entender diálogo, e com diálogo eu tenho a certeza que Cabo Verde sai a ganhar. Esta semana também tivemos no Parlamento duas importantes leis. A lei das incompatibilidades levada a cabo pelo MPD e a lei do concurso público levada ao Parlamento pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde.
A lei das incompatibilidades foi levada ao Parlamento pelo Movimento para a Democracia, após ter sido rejeitada na sua conclave partidária por uma determinada ala, como sendo uma lei que restringe os direitos dos militantes do Movimento para a Democracia. O Sr. Primeiro-Ministro, após esta derrota interna no seio do seu partido, resolveu levar ao Parlamento uma lei que tenta incompatibilizar os dirigentes e militantes de partidos políticos de acederem a cargos públicos da administração pública, com a justificação de que tal lei serviria para a despartidarização da administração pública. O PAICV e a UCIDA posicionaram-se em sentido contrário, mostrando claramente de que esta lei, para além de violar princípios constitucionais como o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade, ela também não serve aos interesses dos cabo-verdianos na linha daquilo que foram as promessas do MPD, que era de criar as condições e oportunidades iguais para que todos pudessem aceder à administração pública pela via do concurso, pela via do mérito e pela via, digamos, que transmite uma confiança de termos uma verdadeira administração pública dotada de um corpo técnico estável, independentemente do governo que se vier a ser eleito. A lei das incompatibilidades não passou na Casa Parlamentar, com votos contras do PAICV e da UCIDA, como já referi, pois, na verdade, estes defendem de que a única via para se despartidarizar a administração pública é levar à frente uma verdadeira lei de concurso público. E é neste sentido que o PAICV também apresentou uma lei de concurso público que vinha exatamente nesta linha de criar as condições de base para que todos os cabo-verdianos, sejam eles de que partido forem, pudessem concorrer em pés de igualdade e circunstâncias para aceder aos cargos superiores da administração pública. A verdade das verdades é que os cabo-verdianos o que querem é ter as mesmas condições para poderem concorrer em pé de igualdade com todos aqueles que são militantes ou não de partidos políticos para acederem aos cargos públicos e não a falsa questão que o MPD trouxe. Aliás, a primeira coisa que o MPD levou ao Parlamento foi tirar a lei do concurso público e colocar todos os seus dirigentes em altos cargos na esfera da administração pública. O MPD prometeu que ia levar a lei do concurso público em dezembro de 2016, já estamos em abril e não levou a lei, e por isso o PAICV levou a lei que infelizmente não mereceu o apoio do Movimento para a Democracia e vamos continuar sem lei do concurso público em Cabo Verde para acesso a esses cargos e o Movimento para a Democracia continua e continuará a nomear os seus militantes e destacados militantes para os melhores e os mais importantes cargos da administração pública. Eu apelo ao Governo a que veja as suas promessas, que a juventude cabo-verdiana, no momento em que o desemprego atinge grandemente esta camada, apela realmente para que haja uma verdadeira lei de concurso, para que todos os jovens cabo-verdianos formados possam aspirar a cargos superiores da administração pública. Eram estas as questões que queria analisar consigo hoje. Votos de uma boa quinta-feira, um bom fim de semana e para aqueles que estarão na Ilha do Fogo, votos de boas festas de Nhô São Filipe. Muito obrigado. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. África em manchetes a partir de agora. Confira. O
África do Sul, o Movimento de Liberdade, uma nova aliança de partidos da oposição e grupos ativistas reuniu em Pretória em protesto massivo contra o presidente Jacob Zuma. Nigéria, centenas de crianças raptadas pelo Boko Haram na região de Damasak continuam desaparecidas, apesar de terem sido resgatadas pelas tropas da Nigéria em 2016. Sudão do Sul, numa iniciativa para aumentar conhecimentos sobre violência do género, os estudantes da Universidade de Juba treinam-se em técnicas de autodefesa. O Congo Democrático, projeto de arte na cidade de Lusanga, quer promover a arte local e corrigir erros do passado colonial. Níger, centenas de minas de ouro descem a uma área a sul de Niamey após notícias de descobertas de ouro naquela zona.